ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir este programa de estudo bíblico. Vamos começar analisando uma palavra da Bíblia e depois vamos continuar com a nossa série de estudos em Gálatas. A palavra de hoje é Beelzebu. Aparece no livro de Mateus. Vamos ler Mateus 12, de 22 a 24. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quem é Beelzebu? Era um dos falsos deuses dos filisteus. Você vai encontrar sobre isso em 2 Reis, capítulo 1, versículos 2, 3, 6 e 16. O Beelzebu do Novo Testamento é uma transliteração do Baal-zebub, como lemos em 2 Reis, capítulo 1. É chamado de príncipe dos demônios. O Senhor Jesus o identificou como Satanás em Mateus 12, 26. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Assim concluímos esta parte do nosso programa, lembrando que a palavra Beelzebu é um dos muitos nomes de Satanás. Continuaremos com o estudo de diferentes palavras da Bíblia no nosso próximo programa. Agora, vamos ao estudo da Palavra de Deus em Gálatas. Quero primeiramente agradecer a todos aqueles que têm orado pelo nosso programa. Suas orações e ofertas têm sustentado este tempo de estudo da Bíblia. Somos gratos a Deus por aqueles que nos apoiaram em anos anteriores e também aqueles que continuam nos apoiando hoje. Agora vamos nos aproximar de Deus em oração. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos e te louvamos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e nos libertou dos nossos pecados com o seu precioso sangue. Te agradecemos pelas maravilhas da tua palavra. Agradecemos pelo fato de que ela permanece inabalável e te louvamos pelo Espírito Santo, o seu autor e o nosso professor. Oramos para que este seja um ministério especial para cada coração que está ouvindo o programa hoje, seja um idoso ou um jovem. Temos a certeza de que a tua palavra agirá no poder do Espírito Santo para a edificação dos crentes e para a edificação daqueles que nunca conheceram o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 4 de Gálatas, mas antes de continuar com o versículo 3, quero voltar por um instante para o capítulo 2, versículo 20, pois recebi um e-mail interessante sobre isso. É um versículo bem conhecido. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O e-mail diz: você não falou muito sobre este versículo e é um versículo muito importante. Bem, basicamente eu não sou um pregador expositivo, mas creio, é claro, que há grande valor na exposição deste grande versículo da Bíblia. Então vamos nos deter um pouco mais em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Este versículo tem sido interpretado de muitas maneiras erradas. Alguns ensinam que esta foi uma experiência que Paulo teve depois de sua conversão e exortam os cristãos a ter a experiência de Gálatas 2:20. Paulo está falando aqui sobre a vida que ele tinha na carne. Veja o que ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne. Em outras palavras, está falando sobre a vida que ele tinha na carne ou no corpo a partir do dia que Deus o salvou. A palavra agora cobre toda a vida cristã desde a sua conversão. Ele está falando sobre a vida que tem agora. O que falar sobre o início desta vida? Bem, o início desta vida começa com a frase: já estou crucificado com Cristo. Em outras palavras, o início da vida sobre a qual Paulo estava falando ali foi quando ele se uniu ao Senhor Jesus Cristo. Essa vida começa com o novo nascimento.
Ela começa na cruz, quando o homem conhece o Salvador. Começa com a submersão da morte de Jesus Cristo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Esta não é uma experiência que se busca depois da salvação. Refere-se a uma relação vital. É uma experiência interior, pessoal, e posso dizer que é uma relação essencial. Se você não tiver sido salvo, então não foi crucificado com Cristo. Se você é nascido de novo, então você já foi crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora começou há 49 anos atrás, quando eu conheci o Senhor Jesus como meu Salvador. O segredo desta vida está nestas palavras: Cristo vive em mim. O segredo é que Cristo vive em mim e continuará a viver dentro de mim. Ele vive tempo presente contínuo. Ele não vive em mim só por um tempo e depois para de fazê-lo, mas ele vive em mim agora. Um dia o Senhor Jesus entrou na vida do crente. Isso significa que uma nova pessoa entrou, um novo poder. Entrou um novo propósito na pessoa do Espírito Santo. Entrou um novo propósito na pessoa do Espírito Santo. É claro que o Senhor Jesus Cristo está fisicamente no céu, mas o Espírito de Cristo habita no crente. Por isso agora, Cristo vive em mim. Ele deixou o céu para habitar em mim. Agora Cristo vive em mim e a vida que agora vivo é porque Cristo vive em mim. Vamos voltar ao capítulo 4, versículo 3 de Gálatas. Vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Não nos surpreende que a condição de Israel sob a lei, Paulo chama de escravidão. Está no versículo 3, e você pode sublinhar aí na sua Bíblia: escravidão. A lei mosaica exige sacrifícios, cerimônias e observâncias. E como uma criança, por vezes, precisa de correção e punição durante os seus primeiros anos, assim também a lei castigava a quem a desobedecia. Os judeus estavam restringidos pelas muitas regras da lei mosaica. Os crentes do Antigo Testamento eram filhos de Deus, mas eles eram menores de idade, e como tal, não poderiam se aproximar de Deus da mesma forma que os crentes fazem na presente dispensação da graça. No versículo 3, Paulo disse: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A palavra que temos aqui refere-se aos crentes judeus, e Paulo era um deles. Ele usa o pronome nós, em contraste com o pronome você ou vós do versículo 6. Vamos ler este versículo. E porque sois filhos. Mas no versículo 3, assim também nós. No versículo 6, ele refere-se aos crentes de Gálatas. No versículo 3, temos a expressão rudimentos do mundo. E em Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 20, são usados para designar a lei de Moisés. E possivelmente significa os primeiros princípios dados à humanidade para preservar a lei e a ordem na terra. A pergunta que surge aqui é: por que Paulo diz que aquelas coisas que tinham um significado espiritual eram do mundo? Observe a palavra do mundo. Embora os governos humanos estejam baseados na ideia de lei que veio de Deus, no entanto, é um sistema mundial. Nos tempos do Antigo Testamento, o sistema jurídico, como um meio de disciplina, pertencia ao período durante o qual os judeus estavam sendo preparados para a vinda de Cristo. Agora, Paulo mostra aos crentes de Gálatas que se eles voltarem às cerimônias judaicas, seria como voltar a uma segunda infância. Tendo recebido a Cristo como Salvador e Senhor, eles haviam sido libertados da escravidão legal, agora são filhos adultos. É ridículo voltar ao princípio da lei utilizado pelo mundo em um esforço para tentar conseguir que os homens façam a coisa certa. Os Gálatas, assim como todos os verdadeiros crentes, são novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o homem foi criado para as boas obras, de acordo com Efésios 2,10. Agora, é verdade que os judeus eram escravos da lei mosaica, mas durante esse tempo, Deus estava preparando-os para os grandes acontecimentos da história mundial. No começo do versículo 4, lemos a palavra mas,
que marca uma transição. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que grande versículo! A encarnação do Filho de Deus não foi por acaso. Foi no momento certo. Como podemos ver, foi um evento programado, completando o tempo designado por Deus. Foi Deus quem ordenou o tempo da vinda de seu Filho ao mundo. É por isso que lemos, mas vindo à plenitude dos tempos, ou seja, em tempo oportuno. O parágrafo mais interessante descrevendo esta frase aparece em um livro de Kennedy West. Ele a descreve como enviado. Se refere ao ato de alguém enviar outro com a missão de fazer alguma coisa. A pessoa enviada tem as credenciais para realizar o trabalho. A palavra apóstolo vem do grego e significa mensageiro, enviado, embaixador. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, considerado o apóstolo, o enviado, ou, se preferir, sumo sacerdote da nossa profissão, foi o nosso grande apóstolo Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para trazer a graça do céu à terra, para resgatar os que estavam sob a lei. Israel estava sob a lei porque haviam quebrado a lei, estavam sob seu juízo e maldição. Mas, louvado a Deus, porque, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que Paulo nunca mencionou o nascimento virginal de Jesus, mas observe a frase do versículo 4, nascido de mulher. Este termo refere-se à encarnação como Deus se fez homem, a concepção sobrenatural do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Cristo nasceu de uma mulher e é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não tem um pai humano, terreno. Ele era filho de Deus antes de vir a esta terra, porque o Filho foi dado antes que a criança nascesse. A filiação eterna de Cristo é comprovada pelo fato de que o Filho, que foi enviado pelo Pai, existiu antes de ter sido enviado. O que Paulo diz em Gálatas 4 coincide com Gênesis 3,15, onde Deus diz claramente que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Agora, do ponto de vista biológico, as mulheres não têm a semente. Não é possível um bebê ser concebido no ventre de uma mulher sem o esperma masculino. Mas Maria era virgem. Nunca havia conhecido um homem, isto é, nunca tinha tido relações sexuais com um homem. A semente da mulher. Cristo nasceu de uma mulher, por isso não se pode dizer que Paulo não cita o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos. Quando Cristo veio, estava sob a lei. Isto fica claro no versículo 4. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele estava em sujeição à lei. Embora ele fosse o Senhor da lei e autor da lei, voluntariamente se colocou sob a lei e permitiu que ela fizesse as suas demandas sobre ele. Como ele faria isso? Passaria por cima da lei e a tiraria dos registros sagrados? Tiraria da Bíblia e diria que não é mais necessária? Não. Ele ficou ao lado do homem sob a lei, sujeitando-se às suas restrições e requisitos. Ele aguardou de forma completa. Por isso Cristo foi um sacrifício aceitável para levar os nossos pecados na cruz. Ele nasceu sob a lei para redimir os que estavam sob a lei, morrendo sobre as penas da lei que nós tínhamos quebrado. Cristo pagou o nosso preço, libertando-nos de todas as reivindicações que a lei poderia ter feito contra nós. Com sua morte e ressurreição, ele ressuscitou todo crente verdadeiro junto com ele, para uma posição celestial, onde a lei não opera. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei não é colocada sobre os gentios ou a igreja. A lei foi originalmente dada para Israel. Todos os homens quebraram a lei, a desobedeceram até que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele a guardou por completo. Observe o que o versículo 5 diz. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Os verdadeiros crentes alcançam a sua maioridade em Cristo. Ele deixa de estar sob a autoridade da lei e é colocado na posição de um filho adulto. Recebe o reconhecimento oficial como filho, assim como a maioridade do homem é reconhecida aos 21 anos.
Em Cristo temos o nosso lugar diante do Pai como filhos de Deus. A palavra adoção é usada apenas por Paulo no Novo Testamento. Num certo sentido, somos adotados agora, mas, ao meu ver, na Bíblia, há um aspecto futuro da adoção que é muitas vezes rejeitado. A adoção pode ser definida como o ato soberano de Deus pelo qual ele estabelece um propósito para o crente. Um propósito que nunca pode ser plenamente realizado nesta vida. Efésios 1:5 diz: "E nos predestinou para filhos de adoção." O aspecto futuro desta adoção é encontrado em Romanos 8:23, onde diz: "E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo." E se nós ainda estamos esperando é porque não a temos, e isto está claramente demonstrado aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Os crentes possuem a sua adoção posicionalmente. E nós temos assegurado o nosso futuro porque nós recebemos o Espírito de adoção, mencionado em Romanos 8:15. Nesta passagem, o Espírito Santo é chamado de Espírito de adoção e a habitação do Espírito Santo é a garantia de que vamos alcançar o propósito que Deus estabeleceu, que é a redenção do nosso corpo. Mas, como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, não seremos glorificados até que Ele venha. Na eternidade não seremos filhos de Deus mais do que somos aqui. Mas, naquele dia, Deus vai nos colocar em exposição na frente dos homens, dos anjos e demônios, e mostrará a abundante riqueza da sua graça e sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós lemos isso em Efésios 2:7. Então, a nossa posição como filhos, aqui e agora, se realiza através da morada do Espírito Santo em nós. Gálatas 4, versículo 6. Vamos ler. "E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai." A palavra Abba é uma palavra aramaica semelhante à nossa palavra papai. Expressa uma relação doce com Deus, uma relação de profunda confiança em nosso Pai Celestial. Creio que a maioria de nós pode apreciar isso. Chamamos nossos pais de papai, é um termo carinhoso. O Senhor usou esta palavra quando ele estava orando no Getsêmani. Em Marcos 14:36 ele disse: "E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres." O mesmo bendito Espírito Santo que fortaleceu o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani, naquele momento sombrio, ministrará e nos ajudará a confiar totalmente nele. Agora não conhecemos completamente a Jesus, mas quando estivermos diante dele na eternidade, vamos conhecê-lo como ele nos conhece agora. Vamos ler o versículo 7 de Gálatas, capítulo 4. "Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo." Através da obra redentora no Calvário, fomos libertados da escravidão da lei e nos tornamos escravos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os verdadeiros filhos de Deus, não escravos, mas filhos. E Deus fez todos os seus filhos herdeiros dele. Observe a frase herdeiros de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, versículos de 3 a 5. Pedro diz aqui no capítulo 1, versículo 3 a 5, que não somos escravos da lei, mas somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Paulo escreve com um pronome singular, dirigindo-se a cada indivíduo, não mais escravo, mas filho. Ele está dizendo a você e a mim, não somos mais escravos, somos filhos. Não estou mais sujeito à servidão da lei, sou um filho de Deus livre. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A riqueza deste mundo não é nada comparada à nossa herança, à nossa riqueza celestial. Aleluia! Jesus, o nosso Salvador. Devemos agradecer a Deus pelas maravilhas de seu amor e por sua graça.
Senhor, muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado por ter enviado o teu único Filho para morrer em nosso lugar e nos libertar com o seu precioso sangue. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tempo por hoje acabou e eu espero que você tenha sido abençoado através desse estudo. Se Deus quiser, estaremos de volta em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.